Olá, meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos amigos, que bom nós podermos voltar para a nossa quinta aula do nosso curso da Escola Bíblica Dominical da IPI Alvorada de Maringá sobre a Bíblia, como a Bíblia chegou até nós. Nós estamos percorrendo um longo caminho desde a origem dos manuscritos. Passamos aí pelos manuscritos que foram sendo preservados, falamos a respeito de as cópias, Septuaginta, Vulgata Latina, Vertus Latina. Depois também falamos a respeito das traduções para o inglês, que marcaram, que foram importantes. Falamos sobre a tradução de Lutero, a Bíblia de Genebra, a Bíblia King James. E, finalmente, chegamos ao século XVII para falar sobre a tradução da Bíblia em Portugal. Então, no encontro de hoje, na nossa aula de hoje, nesse domingo gelado de inverno, a nossa aula de hoje é para falar sobre a tradução da Bíblia em português. E na tradução da Bíblia em português, nós temos duas personalidades, nós temos dois homens de Deus que são muito importantes para a tradução da Bíblia no português. O primeiro deles é João Ferreira de Almeida, extremamente conhecido por nós evangélicos protestantes, porque a nossa Bíblia, a Bíblia evangélica, vamos dizer assim, é traduzida inicialmente por João Ferreira de Almeida. Mas temos também um excelente tradutor que é o padre Antônio Pereira de Figueiredo. Nós vamos falar dele também, que é uma versão da Bíblia, numa tradução que é também uma tradução muito interessante. Na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre a tradução de João Ferreira de Almeida, a tradução de Antônio Pereira de Figueiredo, e vamos finalizar falando a respeito das revisões da Bíblia em português. E aqui está um tema polêmico quando a gente fala das revisões da Bíblia em português, porque nós vamos chegar às Bíblias que nós temos hoje em nossas mãos. E aí vai ficar um assunto para a próxima aula, mas vocês já vão ver que nós temos algumas questões polêmicas quando falamos das revisões da Bíblia em português. Então, é importante falarmos sobre as versões portuguesas, assim como nós tínhamos e apresentamos para vocês as versões da Bíblia em inglês, que foram muito importantes, inclusive para a própria Reforma Protestante. Nós temos as versões portuguesas. E vejam que as versões da Bíblia em português, elas começam já no século XIII, século XIV. Alguns estudiosos dizem que antes do século XIII nós também tínhamos já porções da Bíblia traduzidas para o português. O que nós temos de registro, que é importante fazer, são esses que eu coloquei aqui para vocês, que vocês acompanham comigo. Uma tradução do livro de Gênesis, de parte do livro de Gênesis, feito pelo rei de Portugal, Dom Dinis. Dom Dinis foi rei entre 1279, ele viveu de 1279 a 1375, e nesse período ele assumiu o trono e ele faz uma tradução da Vulgata Latina para o português, traduzindo parte do livro de Gênesis. Veja que a importância dos reis, dos imperadores, no caso de Portugal, dos reis portugueses na tradução da Bíblia. Muita devoção. Vale lembrar aqui, aquela conversa que nós já tivemos numa aula anterior, que o bispo de Roma, Damaso I, que mandou Jerônimo traduzir a Vulgata, ele era português, não havia ainda o país Portugal, mas ele era de uma província chamada Lusitânia, que é uma região de Portugal atualmente. Uma outra tradução é a tradução de Dom João I. Dom João I foi rei viveu de 1385 a 1433, e ele traduziu os evangelhos e traduziu o livro de Salmos também para o português. Outro religioso, Frei Bernardo, traduz o evangelho de Mateus no século XV. A rainha Leonor, que é esposa de Dom João II, ela escreve uma obra chamada Vida de Cristo, que nada mais é do que uma harmonia dos 4 evangelhos. Ela pegará
Mateus, Marcos, Lucas e João, fará uma harmonia entre eles e dará o título de Vida de Cristo. E interessante que esta mesma rainha, em 1505, veja, o Brasil nessa época já foi encontrado pelos portugueses, né? Essa mesma rainha mandou imprimir os Atos dos Apóstolos e as Epístolas Universais, as Epístolas Paulinas, né? As Epístolas Católicas, não as Epístolas Paulinas, né? Aí entra Pedro, João, Tiago, Judas, são as Epístolas Universais, são impressas, mandadas imprimir pela rainha Dona Leonor. Essas versões em português elas foram importantes porque Portugal se torna um país tremendamente católico. Os irmãos quem acompanham, quem estudou a história do Brasil, vai se lembrar que o Brasil é um país católico por conta da influência portuguesa, assim como a América Espanhola também será tremendamente católica pela influência espanhola, do catolicismo espanhol. O catolicismo português, eu não vou entrar aqui nos detalhes, né, do catolicismo português, mas o catolicismo português é um catolicismo místico. É muito diferente do catolicismo tradicional, por exemplo, de outras regiões da Europa. Roma, por exemplo, catolicismo romano, no estrito senso dele. O catolicismo português é um catolicismo muito místico. E essas traduções da Bíblia para o português, lá já no século XIII, século XIV, elas dão um direcionamento de como que havia uma devoção mística dos portugueses à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, de forma que essas traduções incentivam outros tradutores portugueses e vai, sem dúvida nenhuma, também influenciar a vida deste personagem que nós veremos na sequência, que é um personagem muito conhecido por nós evangélicos. João Ferreira Ames de Almeida. Né? Ele é conhecido no nome. As pessoas conhecem o nome dele porque vem na Bíblia, né? João Ferreira de Almeida. Mas não conhecem a história de João Ferreira de Almeida. Ele nasceu em Portugal, em Torre de Tavares, nasceu em 1628, estamos no século XVII. Quase não há registros históricos da sua infância, mas, segundo registros, ele teria ficado órfão muito cedo, ainda criança, e ele teria sido criado por um tio que era padre em Lisboa. Esse tio, que era padre, lhe ensinou o latim e lhe ensinou também o francês. Então, ele era português, com conhecimentos de latim e de francês. A história não nos dá muitas pistas para entendermos o que se passou com João Ferreira de Almeida no início da sua adolescência, mas com 14 anos de idade, ele vai para a Holanda. Ele vai para Malaca e depois de Malaca ele vai para uma possessão holandesa na Batávia. Batávia é a atual Jacarta, capital da Indonésia. Então veja, com 14 anos ele sai de Portugal, vai para a Holanda e dali, em 1641, ele vai para a Indonésia. Né? A Indonésia era uma possessão holandesa. Os holandeses haviam dominado aquela região e, inclusive, colocaram o nome de Batávia. Né? Jacarta, a capital da Indonésia, hoje chamava-se Batávia. Batávia tem alguma coisa a ver com Batavo, professor? Sim, tem a ver com Batavo. Nós temos uma colônia de holandeses no Paraná, na região de Castro, de onde vinha o famoso iogurte Batavo, leite Batavo. Batavo é holandês, ok? Lá na Holanda e depois em Batávia, na Indonésia, atual Indonésia, João Ferreira de Almeida, ainda adolescente, ele começa a frequentar a Igreja Reformada Holandesa. A Igreja Reformada Holandesa, ela é uma derivação do calvinismo genebrino. Os reformados holandeses, portanto, são herdeiros da tradição calvinista. Eles não são chamados de presbiterianos, porque presbiterianos são os reformados calvinistas escoceses,
mas os holandeses têm a mesma forma de organização eclesiástica e a mesma forma também de crer que os presbiterianos, a Igreja Reformada holandesa. Então, professor, podemos dizer que João Ferreira de Almeida era presbiteriano? No sentido organizacional, sim. Ele era membro, ele era calvinista, membro da Igreja Reformada da Holanda, nesse momento lá na Batávia. É importante falar um pouquinho sobre a sua conversão. João Ferreira de Almeida se converte com a leitura de um folheto chamado A Diferença da Cristandade, da Igreja Reformada e da Igreja Romana. Quando ele lê esse folheto, que era esses folhetos apologéticos de polêmica religiosa, foram muito famosos no século XVII, século XVIII, até o início do século XX, esses folhetos de polêmica religiosa foram muito famosos. E o João Ferreira de Almeida tem um contato com esse folheto, e ao ler o folheto, ele se converte. E em 1642, ele fará a sua profissão de fé na Igreja Reformada Holandesa, em Batávia, ou seja, em Jacarta, atual Indonésia. E, obviamente, ele aprende o holandês, também aprende o espanhol, então veja, ele já domina o português, conhece o latim, conhece o francês, conhece o holandês e conhece o espanhol. E ele inicia, então, um trabalho de pregação, uma espécie de evangelista, de missionário, entre os marinheiros e os mercadores que trabalhavam para a Companhia das Índias Orientais. A Holanda era um país pequeno, mas que tinha uma marinha mercante muito grande. A marinha mercante holandesa foi extraordinária. Nesse período, a Holanda, inclusive, está no Brasil. Uma parte da Holanda vem para o Brasil e domina a região do Recife. Recife e Olinda, durante um bom tempo no século XVII, fazem parte da possessão holandesa. Então, vejam como os holandeses, mesmo sendo um país pequeno, eles crescem e se desenvolvem muito. E eles tinham duas companhias, a Companhia das Índias Orientais e a Companhia das Índias Ocidentais. É tão importante entender a força que os holandeses tiveram com a sua marinha mercante e também por serem protestantes reformados. A atual cidade de Nova York, por exemplo, inicialmente ela é colonizada pelos holandeses e ela se chama Nova Amsterdã. Depois ela mudará o nome para Nova York, que é uma menção à Inglaterra. Mas inicialmente é uma colônia de holandeses e vai se chamar Nova Amsterdã. Amsterdã, capital da Holanda. João Ferreira de Almeida, ele é um tradutor muito precoce. Esse aqui é um retrato, né, uma figura do João Ferreira de Almeida. Óbvio, não há fotografias da época, mas há pinturas. E esse é o estilo, né, do João Ferreira de Almeida, muito diferente dos estilos atuais. Muito estudioso, e logo que ele se converte, ele vai iniciar uma tradução, fazendo um resumo dos evangelhos e das epístolas, traduzindo do espanhol para o português. É um exercício de tradução. Entre 1644 e 45, ele traduzirá o Novo Testamento do latim para o português, utilizando aquela versão latina do texto de Beza. Vejam vocês que ele já se preocupa em ir para um texto reformado, ou seja, Teodoro de Beza, que era o sucessor de Calvino em Genebra, que havia feito a tradução latina do texto Receptus, de Erasmo. João Ferreira de Almeida, então, vai até a tradução de Beza como reformado que ele era, porque o Novo Testamento circulava já na Igreja Reformada holandesa. O grande desejo de João Ferreira de Almeida era aprender o hebraico e aprender o grego para traduzir diretamente da fonte, diretamente dos textos em hebraico do Antigo Testamento e do grego do Novo Testamento, traduzir para a língua portuguesa. E é assim que ele lutará parte da sua vida para conseguir esse trabalho. E ele, então, vai se esforçar para isso e estudar muito. João Ferreira de Almeida é muito estudioso, tanto é que ele morre por estafa. Logo que ele conclui a tradução do Novo Testamento do latim para o português,
Ele se casa com a filha de um pastor da igreja, né, o pastor holandês, e em 1656, João Ferreira de Almeida é ordenado ministro da igreja holandesa lá na Indonésia, lá na Batávia. E de lá ele inicia o seu ministério no Ceilão. Então veja que interessante, ele sai da Indonésia e vai para o Sri Lanka. O atual Sri Lanka hoje, na época, se chamava Ceilão. E dali, então, ele também vai para a Índia, vai para a província de Tuticorin, que é no sul da Índia, uma região próximo de Goa, onde também havia uma possessão portuguesa, se falava português ali naquela região. Ele ficará de 1656, o ano que ele foi ordenado, até 1663, pastoreando um período Ceilão e depois um período na Índia. Ele retorna para a Batávia, para a Indonésia, em 1663, e ele é nomeado membro do consistório da Igreja Reformada. O consistório é o presbitério, né? A mesma situação na Igreja Reformada de presbitério é consistório. E ele, então, aprenderá, nesse período, o hebraico e o grego. Ele é um poliglota, muito dedicado, e vai aprender também o hebraico e o grego. Com isso, ele inicia a tradução do Novo Testamento diretamente do grego para o português. Qual o texto grego que ele vai utilizar? Ele utilizará o Textus Receptus, que é aquele texto que foi publicado pelos irmãos Elzevir. Eu falei na aula anterior, os irmãos Elzevir, no século XVII, vão publicar um Novo Testamento melhorado daquele que Erasmo havia trabalhado, mais bem elaborado, mais aperfeiçoado, e é com base no Textus Receptus grego dos irmãos Elzevir que João Ferreira de Almeida traduzirá o Novo Testamento direto do grego para o português. João Ferreira de Almeida conclui o seu trabalho em 1670. E desse período de 1670 a 1681, a tradução fica sem publicação. Só vai conseguir publicar o Novo Testamento de Almeida em 1681, num esforço que o consistório da Igreja Reformada Holandesa na Batávia realizou. Então, demorou para ser publicado o texto. Nesse período, nós estamos falando aí de uma faixa de 10 anos, aproximadamente, o português também passa por algumas mudanças. E temos algumas dificuldades que eu falarei para vocês um pouquinho mais à frente quais dificuldades eram essas. Mas guarde isso. Em 1670, ele conclui o Novo Testamento do grego direto para o português. E esse Novo Testamento é publicado em Amsterdã, na Holanda, em 1681. Essa aqui é o frontispício, ou seja, a capa de rosto do Novo Testamento de João Ferreira de Almeida. Olha que interessante, é um português arcaico, um português antigo, né? O Novo Testamento, isto é, o novo concerto de nosso fiel Senhor e Redentor, Jesus Cristo, traduzido na língua portuguesa pelo reverendo padre João Ferreira de Almeida, ministro pregador do Santo Evangelho nesta cidade de Batávia, em Java Maior. Alguns detalhes da versão portuguesa, né? A tradução com algumas dificuldades, por exemplo, o nome Jesus, né? A tradução de Yeshua para Jesus tem algumas dificuldades, tanto é que você vê ali no texto, né? Redentor Yesu, muito próximo de Yeshua, né? Que depois vai se transformar em português, em Jesus Cristo. Também, uma curiosidade, está escrito ali que ele é um reverendo padre. E aí tem muita gente que lê isso e diz assim, viu? O primeiro tradutor da Bíblia para o português era um padre. Na verdade, os pastores reformados holandeses, eles não eram chamados de pastores, eles também eram chamados de padres.
Só depois, com o tempo, é que vai alterando o padre para pastor. Mas padre e pastor é na mesma atividade, tá? Isso é importante porque muitas vezes confunde algumas pessoas. Então essa é a folha de rosto do Novo Testamento de João Ferreira de Almeida, publicado na Batávia, em Java Maior, em 1681, como nós vimos. João Ferreira de Almeida tem o mérito, sem dúvida nenhuma, de fazer essa primeira tradução para o português, mas essa tradução ela é muito controvertida. Os críticos vão dizer que havia muita falha na tradução. E eu quero chamar a atenção dos irmãos com respeito a essas falhas, que são perfeitamente compreensíveis. Primeiro, é um português que está morando na Indonésia, na Java, atual Indonésia, né, que é pastor de uma igreja holandesa. Então veja, português morando na Indonésia, pastoreando uma igreja holandesa. Então tem uma confusão de estilo, de linguagem, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, seus críticos vão dizer, olha, o Almeida ele utilizará muitos termos que são termos holandeses, uma espécie de gíria da época holandesa, e que o português não entendia, não compreendia efetivamente o que aquilo estava dizendo, o que aquilo queria dizer. Isso são alguns detalhes, alguns problemas. A vantagem importante de Almeida é que ele traduz do texto Receptus, né, o texto majoritário, o texto bizantino, onde nós temos o maior número de manuscritos preservados. Então, o chamado texto recebido, que é o texto que foi utilizado por Erasmo quando ele resgata o Novo Testamento grego. O próprio Almeida vai fazer algumas pontuações com respeito aos problemas que ele encontra com o seu Novo Testamento. Vamos apontar alguns deles, né? Almeida era perfeccionista, muito dedicado aos estudos, extremamente perfeccionista. Quando o seu Novo Testamento é publicado, em 1681, ele fica muito entristecido com o resultado do trabalho, né? Recebe muitas críticas, inclusive a Igreja da Holanda manda recolher lá na Batávia toda a carga, a primeira carga de Novo Testamento que foi impressa, a Igreja holandesa manda recolher, porque havia muitos erros de tipografia, alguns erros de escrita, e alguns desses novos testamentos acabaram ainda sendo preservados e foram corrigidos à mão. Vejam a dificuldade que era a situação naquele momento. Quais as críticas que se faz a esse Novo Testamento de João Ferreira de Almeida? Primeiro, ele tem uma linguagem muito truncada e uma linguagem muito difícil, por conta, obviamente, ele é um pastor português, trabalhando na Indonésia, pastoreando uma igreja holandesa. Então veja a mistura de idiomas. Outro problema é que fazer uma tradução literal, ou seja, João Ferreira de Almeida faz uma tradução na equivalência formal, eu falarei um pouco sobre as equivalências de tradução numa próxima aula, mas o que é a tradução literal? Aquela palavra em grego, que quer dizer pão, ele tem que traduzir para pão em português, certo? Então é tradução literal. E muitas vezes a tradução literal do grego para o português faltava um artigo, faltava um pronome, e isso traz uma dificuldade de leitura. Por isso a linguagem do Novo Testamento é uma linguagem truncada. Acredita-se a isso também o trabalho de revisão dos holandeses. Porque os holandeses, antes da publicação, veja que, lembrem-se que ficou 11 anos para ser publicado, os holandeses fazem um trabalho de revisão. Só que são holandeses revisando o português. Imagine a complexidade desse trabalho naquele tempo. Estamos falando do século XVII. E, segundo os críticos, isso prejudicou ainda mais o trabalho. O próprio João Ferreira de Almeida, ele pega o Novo Testamento e ele aponta mais de 1000 erros de tradução. Como eu disse, Ferreira de Almeida era perfeccionista
e ele vai encontrar aí cerca de 1000 erros de tradução no seu Novo Testamento. Posteriormente, já no século XVIII, os críticos, e o século XIX também, os críticos vão dizer que o texto de Almeida, o texto grego que ele utilizou, o texto Receptus, já não era tão bom quanto textos de outros manuscritos mais antigos que haviam sido encontrados mais posteriormente. Eu não vou falar sobre esse debate entre o texto crítico e o texto Receptus agora, vou falar mais para frente, mas havia já uma crítica sobre o trabalho do Novo Testamento de Almeida. Ok? Isso é o Novo Testamento. Esse Novo Testamento é revisado, obviamente, e o Almeida vai iniciar a tradução do Antigo Testamento. E ele já, com o passar dos anos, ele vai se tornar, sem dúvida nenhuma, um perito. E ele, então, inicia a tradução direto do hebraico. Ele faz a tradução com o texto dos Massoretas, que era o texto que todo mundo utilizava para a tradução. Ele conclui o Pentateuco, são os primeiros 5 livros da Bíblia, em 1683, e continua fazendo a tradução, e ele deixa, por último, os profetas. E ele não consegue concluir o trabalho. Então, João Ferreira de Almeida, ele faz a tradução até Ezequiel 48, 21. Ele está tremendamente estafado, e ele, no esgotamento físico, ele acaba adoecendo e morrendo. João Ferreira de Almeida morre no dia 6 de agosto de 1691, lá na Batávia, atual Jacarta, na Indonésia. Então ele chega apenas até Ezequiel 48, 21. Mas veja que ele deixou por último os profetas. Então ele está quase terminando a Bíblia, porque vai até Malaquias, então ele está traduzindo os profetas que a gente chama hoje de profetas maiores. João Ferreira de Almeida tinha apenas 63 anos quando falece. A última parte da tradução, que fica faltando, ela é completada por um pastor holandês, Jacob Oppendenhaker. Jacob Oppendenhaker concluirá o trabalho 3 anos depois. 1694 ficará então feita toda a tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o português. Então, recapitulando, é importante, primeiro ele traduz o Novo Testamento, do texto Receptus, conclui o Novo Testamento, inicia o Antigo Testamento, faz quase todo o trabalho, deixa para o final os profetas, e ele chega até o livro de Ezequiel, que é até onde ele vai. Ficou no trabalho do Almeida, no Antigo Testamento, ficou faltando então Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Foram os livros que ficaram faltando para a tradução, ok? Os livros deuterocanônicos, eles não estão, certo? Eles não aparecem na tradução de João Ferreira de Almeida. Aqui é uma capa, uma folha de rosto, que vocês estão vendo a fotografia da folha de rosto da impressão que foi feita em Londres, que eu vou falar posteriormente. Mas está aqui a Bíblia toda, Novo e Antigo Testamento. Os portugueses chamavam de Velho Testamento, numa linguagem bem arcaica. Alguns detalhes importantes sobre o Novo Testamento de Almeida, ou melhor, sobre a Bíblia de Almeida, Novo e Antigo Testamento. O Novo Testamento já havia sido publicado, mas o Antigo Testamento só será publicado em 2 volumes em 1748 e 1753, ou seja, 50 anos depois que o Almeida morreu. O Almeida morreu em 1691. Somente em 1748 e 1753, 50 anos depois, é que será impresso, publicado, o Antigo Testamento do Almeida, em 2 volumes. E a Bíblia toda, né, do Almeida, num volume só em 1819.
Olha que distância que teve. Primeiro, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira publicará o Novo Testamento, isso será em 1809, né, o Novo Testamento que foi revisado depois. A Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira publica para distribuição para os países de fala portuguesa. A primeira tiragem do Novo Testamento de Almeida, em português pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira de Londres, é de 5.000 exemplares. E aí, como eu disse, em 1819, em Londres, a Bíblia toda de João Ferreira de Almeida, ela é publicada num único volume. Ele concluiu tudo em 1691. Só em 1819, mais de 100 anos, portanto, é que a Bíblia inteira será publicada num só volume. A Bíblia em português foi a 13ª tradução numa língua moderna depois da Reforma Protestante, feita por um pastor protestante para um país católico, para Portugal, que era um país tremendamente católico, como se diz, né, na época. Ok? Então essa é a epopeia da Bíblia de Almeida. Vale destacar, né, o ineditismo, vale destacar aqui o pioneirismo do Almeida, a forma como ele se dedica como pastor de igreja, se dedica à tradução, se dedica a nos dar a Portugal uma tradução da Bíblia, Novo Testamento e Antigo Testamento em português. Foi um trabalho extraordinário feito por este homem de Deus, por este pastor. E toda a dificuldade para você colocar a Bíblia 100 anos depois. Ela é impressa num único volume e vai para as pessoas. Então, percebam aí algumas questões, alguns descompassos. Falamos de João Ferreira de Almeida, vamos falar rapidamente do outro tradutor da Bíblia em português, que é o padre Antônio Pereira de Figueiredo. A Bíblia de Figueiredo, uma Bíblia muito conhecida, principalmente no início do século XX no Brasil. É uma Bíblia com português muito bonito. Aliás, o português de Figueiredo é melhor do que o português de Almeida. A tradução, o esmero, o cuidado com a língua é muito melhor. Entretanto, a Bíblia de Figueiredo é tradução da Vulgata Latina, enquanto a Bíblia de Almeida é tradução do Textus Receptus, no Novo Testamento. Então você tem uma qualidade de confiança melhor na Bíblia do João Ferreira de Almeida. Vamos falar então um pouquinho do padre Antônio Pereira de Figueiredo. Ele, também em português, nasceu em 1725 e falece em 1797. Então ele é posterior, é o século XVIII, posterior a João Ferreira de Almeida. Erudito, filósofo, professor de latim, professor de teologia, um dos responsáveis pelo movimento do iluminismo que nascia em Portugal. João Ferreira de Almeida será um dos responsáveis pelo iluminismo português. E ele vai traduzir a Bíblia direto da Vulgata Latina. Ou seja, ele não está preocupado com textos receptos. Ele traduzirá direto da Vulgata. Veja que a Vulgata é autorizada pela Igreja Católica. Então ele traduzirá da Vulgata para o português. Ele demora 18 anos e não utiliza nenhum manuscrito, é apenas a tradução da Vulgata. A versão do Figueiredo em um só volume, ela é publicada pela primeira vez em 1821 pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira de Londres. Então, 2 anos depois que é publicada a Bíblia de Almeida, é publicada a Bíblia de Figueiredo. Então é muito próximo, né? 1819 é publicada a Bíblia de Almeida, em Londres, a Bíblia completa, e a Bíblia de Figueiredo é publicada 2 anos depois. E é inevitável, as comparações são inevitáveis. Pega a Bíblia de Almeida, traduzida 100 anos antes e publicada depois, e pega a Bíblia de Figueiredo, traduzida mais recentemente, você tem ali, obviamente, um português diferente. O português do Figueiredo é um português melhor, já é um português mais refinado, mais melhorado.
Aqui na foto você vê também a folha de rosto da Bíblia de Almeida, a Santa Bíblia, contendo o Velho e o Novo Testamento, traduzidos em português pelo padre Antônio Pereira de Figueiredo, Londres. Aí tem o nome da imprensa e o ano, 1821. Ok? A tradução de Figueiredo é melhor do que a tradução de Almeida? Na linguagem, sim. Na qualidade do texto, dos manuscritos, não. Figueiredo utiliza a Vulgata Latina de Jerônimo. João Ferreira de Almeida vai utilizar o Textus Receptus original, resgatado a partir de Erasmo, com os melhores manuscritos antigos, e o texto massorético, né, no Antigo Testamento. Então, em termos de fontes, a tradução de Almeida é melhor do que a tradução de Antônio Pereira de Figueiredo, mas Figueiredo tem um português mais fácil de se entender. E aqui eu falo sobre a diferença entre as duas traduções. No início, Figueiredo também não traduziu os livros deuterocanônicos, só posteriormente que os livros deuterocanônicos serão acrescidos na Bíblia de Figueiredo, porque a Bíblia de Figueiredo será a Bíblia reconhecida pela Igreja Católica lá em Portugal. Há algumas diferenças, né? Eu já falei de algumas, por exemplo, Figueiredo era muito mais culto, traduz a Bíblia para o português moderno, 100 anos depois do Almeida, é muito óbvio isso. Isso não é demérito para o Almeida. Tem muita gente muito crítico dizendo porque a tradução do Almeida é pobre, etc. Não. 100 anos a diferença de uma tradução para outra, então o português muda. Algumas palavras em português não existem em outras línguas. Como assim, palavras do hebraico e do grego tiveram que vir para o português, muitas vezes sem sentido, ficaram sem sentido. Então, tem toda uma situação envolvendo isso, né? Eu falei aqui que o texto de Figueiredo já veio do latim da Vulgata, o texto de Almeida veio do texto massorético, do texto Receptus, obviamente um melhor texto. A Bíblia de Figueiredo ela será usada pelos católicos brasileiros no século XIX, né? Por quê? Porque ela é autorizada pela Igreja Católica, porque ela veio do latim da Vulgata. Mas muitos padres aqui no Brasil no século XIX, principalmente quando há uma mudança na Igreja Católica, que os padres ultramontanos assumem o poder da Igreja Católica no Brasil. Não vou entrar também nesse detalhe, mas se você tiver interesse, procure pesquisar sobre o ultramontanismo na Igreja Católica no Brasil, século XIX. Logo depois em que o regalismo vai cair com a República. O que é o regalismo? Era o rei que mandava na Igreja Católica aqui no Brasil, e com a República isso acaba, né? Muitos padres rejeitavam a Bíblia de Figueiredo e diziam que a única Bíblia que era verdadeira era a Bíblia em latim. Então muitos padres nem aceitavam a Bíblia de Figueiredo. E por sua vez, os primeiros pastores, os missionários que vieram para o Brasil no século XIX, eles usam a Bíblia de Figueiredo para mostrar para os católicos que não havia diferença entre a Bíblia dos protestantes e a Bíblia dos católicos. Por quê? Porque Figueiredo, a Bíblia, no início, a Bíblia de Figueiredo não continha os livros deuterocanônicos, que nós chamamos de livros apócrifos. Eles não estavam na Bíblia de Figueiredo no início, foram acrescidos posteriormente. Então, os pastores utilizavam, e na história da igreja presbiteriana no Brasil, lá no início, nós vamos ver muita polêmica religiosa contra os católicos e os católicos contra os missionários. E dentro dessas polêmicas estava a questão das Bíblias, as Bíblias falsificadas, né? Se dizia muito que as nossas Bíblias eram falsificadas, e aí os vendedores de Bíblia, né, mostravam que a Bíblia de Figueiredo, que era uma Bíblia, um padre católico, era a mesma Bíblia que os protestantes utilizavam. Então essas são as diferenças básicas entre a versão de Figueiredo e a versão de João Ferreira de Almeida. A versão de Almeida, sem dúvida nenhuma, é muito mais conhecida. A própria Igreja Católica vai deixar de lado a versão de Figueiredo. Nos anos 30 do século XX, a versão do padre Mato Soares, também uma tradução do português, ela será largamente utilizada pela Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil. A tradução de Figueiredo vai caindo fora.
Essa tradução existe até hoje, ela é impressa até hoje, mas não numa versão autorizada pela CNBB, pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Ela é divulgada por uma editora independente até hoje. Eu tenho então a versão de Almeida, mais antiga, a versão de Figueiredo, e os protestantes, obviamente, vão utilizar mais a versão de Almeida, não tenham dúvidas. Embora usassem a versão de Figueiredo para o confronto, para a polêmica, para a apologética, mas é a versão de Figueiredo que será a utilizada. Entretanto, a versão de Figueiredo passará por algumas revisões. 100 anos de diferença do término da tradução até a impressão de um único volume da Bíblia, então tem um tempo grande, precisou atualizar a linguagem, o português também é uma língua viva e ela se atualiza muito, hoje em dia, muito mais ainda, se atualiza rapidamente, foi necessário fazer algumas revisões. Essas revisões são a causa de uma grande polêmica que nós vamos falar na próxima aula, que é a polêmica de dizer que o texto de Almeida que temos hoje não é mais o texto de Almeida original, ok? Vamos falar sobre isso também. Então vamos lá, as revisões da Bíblia em português. Em 1840, o capelão inglês Whiteley, ele vai fazer uma revisão do texto de Almeida, e essa revisão, publicada em 1840 na cidade do Porto, em Portugal, ela será chamada de Revista e Emendada. Então é a primeira revisão. Whiteley vai fazer essa revisão, trazendo palavras novas, palavras que não existiam quando Almeida fez a tradução. O nome Jesus, que era escrito com I, passa a ser escrito com J, vários ajustes no texto. Então, esse texto será chamado de edição, revista e emendada, certo? Em 1847, é fundado em Londres a Sociedade Bíblica Trinitariana. Guarde esse nome, Sociedade Bíblica Trinitariana. Essa sociedade bíblica também existe no Brasil hoje. Qual é a função da Sociedade Bíblica Trinitariana? Em 1847, já há um debate de que os textos usados por Erasmo, por Calvino, Teodoro de Beza, o texto dos irmãos Eusebir, o texto Receptus do Novo Testamento, ele já é um texto ultrapassado. Por quê? Porque haviam sido encontrados manuscritos mais antigos, embora sendo minoritários. Nós chamamos esses manuscritos de alexandrinos, porque a maioria deles é encontrada em Alexandria, né, a Biblioteca de Alexandria. Esses manuscritos minoritários, mais antigos que os manuscritos do Textus Receptus, caem no gosto dos críticos da Bíblia. E aí, a Sociedade Bíblica Trinitariana, ela é fundada em Londres, em 1847, com a missão de preservar o texto massorético, em hebraico, e o texto Receptus. E a Sociedade Bíblica Trinitariana vai publicar a revisão da Bíblia de Almeida. Thomas Boyce será o responsável por essa revisão, e ela será chamada de Revista e Reformada. Então, eu tenho a Revista e Emendada, em 1840, depois eu tenho a Revista e Reformada, que é a da Sociedade Bíblica Trinitariana, certo? Eu tenho mais uma revisão, feita em 1875, que é a revisão Revista e Correcta. Né? Por que correta? Porque ela corrigiu a ortografia e corrigiu vários outros erros de escrita. Por isso ela é chamada de correcta. Projeto liderado pelo português João Nunes Chaves, certo? Deixa eu colocar aqui para vocês lerem melhor. Então, 1875, a edição Revista Correcta, corrigiu a ortografia, corrigiu alguns erros, projeto liderado pelo português João Nunes Chaves. Essa foto que vocês estão vendo aqui é da versão revista e corrigida. Veja aqui, eu tenho revista e emendada, revista e reformada e revista e correcta. De onde é que surgiu
a Revista Corrigida. A Revista Corrigida vem aqui. Em 1894, esse texto é corrigido quanto à sua ortografia e alguns termos que já eram obsoletos em português e foram substituídos a pedido dos missionários e de pastores que trabalhavam no Brasil. Isso é uma revisão da Bíblia, certo? Só que aqui tem uma situação delicada. A revisão feita em 1894, do texto para o texto Revista e Corrigida, a Sociedade Bíblica Trinitariana, ela apoiou essa revisão. E ela é publicada em 1898 pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Veja que eu tenho duas sociedades bíblicas em Londres, a Bíblica Trinitariana e a Bíblica Britânica e Estrangeira. Mas ambas aprovam o texto e publicam a primeira versão chamada Revista e Corrigida. Então, voltando aqui, esta foto da folha de rosto é a Bíblia Sagrada, Velho e Novo Testamento, com referências e na margem algumas palavras, segundo o hebraico e o grego, traduzida em português pelo padre João Ferreira da Almeida, Revista e Corrigida. E aí tem onde é que ela foi feita, né? Em Lisboa e o ano dessa impressão. Então, a Revista e Corrigida. Eu tinha Revista e Emendada, ela é melhorada e passa a ser Revista e Reformada, depois Revista e Correcta e ela passa a ser Revista e Corrigida, certo? Hoje nós temos a Bíblia Revista e Corrigida. Sim, é a mesma Bíblia de Almeida de 1898 ou 1894? Não, eu vou explicar isso numa próxima aula, certo? A Bíblia, versão Revista e Corrigida desse ano, ela se chama Revista e Corrigida Fiel, e ela é publicada somente pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, que é uma sociedade bíblica à parte da Sociedade Bíblica Brasileira. Falando um pouquinho da versão de Figueiredo, para nós encerrarmos a nossa aula, a versão de Figueiredo continuou sendo impressa pela Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, até que houve uma revisão em 1828, foram incluídos os livros deuterocanônicos nessa revisão, e depois ela passou a ser publicada pela Sociedade Bíblica de Portugal, diretamente em Portugal, Sociedade Bíblica de Portugal, que é fundada em 1835. Em linhas gerais, a tradução de Almeida foi muito mais difundida do que a tradução de Antônio Pereira de Figueiredo. Entretanto, a tradução de Almeida passou por diversas revisões. Pelo menos lá no início do século XIX, até o final do século XIX, 4 grandes revisões, a maior delas a Revista e Corrigida, certo? Que vai originar uma grande polêmica no século XIX. É importante colocar isso para os irmãos, para que os irmãos entendam a dinâmica do processo de tradução e de como a Bíblia chegou até nós, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pegue uma Bíblia que você tem aí na sua casa e a maioria das Bíblias ela vai estar aqui com essa informação. Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, certo? Só que essa Bíblia aqui é a versão atualizada. E eu vou explicar para vocês que a versão atualizada ela se baseia no texto de Almeida, mas ela não é mais Almeida. Vou explicar isso numa próxima aula. E eu trouxe aqui também a NVI, a Nova Versão Internacional. A NVI não é uma Bíblia baseada em Almeida. Está aqui, ó. Bíblia Sagrada, deixa eu ajustar aqui, Nova Versão Internacional, Antigo e Novo Testamento. Mas não é de Almeida. Por quê? Porque a NVI é uma tradução totalmente fora da tradução de Almeida. Nas próximas aulas eu estarei falando melhor para vocês a esse respeito. Na nossa próxima aula, então, vamos falar sobre a Bíblia no Brasil. Como que a Bíblia chega no início aqui no Brasil, é muito interessante. Claro que não dá para falarmos tudo, mas é bem interessante. Vamos falar sobre a tradução brasileira da Bíblia, ou seja, uma Bíblia no português brasileiro. Essa tradução foi feita, inclusive com a participação de pastores da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil,
Depois ela não caiu, ela saiu do gosto popular. Ela foi reeditada recentemente. E vamos entrar nas versões da Bíblia de Almeida. Revista e corrigida, revista e atualizada e a revista e corrigida fiel. Vamos falar das versões da Bíblia de Almeida na próxima aula, ok? Quero agradecer a atenção de vocês e quero orar por vocês para que Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigado por este momento de aula, que o Senhor possa nos esclarecer e nos abençoar. Queremos agradecer a vida e o ministério de João Ferreira de Almeida, de Antônio Pereira de Figueiredo, daqueles que legaram a Bíblia para o português. Muito obrigado pela vida desses homens de Deus. Nós agradecemos e pedimos que o Senhor fique conosco neste dia, neste domingo e também durante toda a semana, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.